Irmãos e irmãs em Cristo, venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, eu venho trazer para vocês a série O Grande Conflito. A reforma nos Países Baixos na Escandinávia, que era o capítulo 13. Ou Norte da Europa. Que alguns livros estão, cara, assim. Que era no livro Grande Controvérsia, na reforma nos Países Baixos na Escandinávia. E no Grande Conflito, Norte da Europa. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Tudo isso é de graça, ela não custa nada para você. Então, quer dizer, me ajude aqui no YouTube, eu preciso da ajuda de vocês. E para vocês, cada vez mais, se engajando aqui no meu canal e assistindo os meus vídeos, na palavra de Deus, tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus, 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado. Faça-me de mim o seu servo nesses minutos e segundos que eu estarei contigo, meu Deus. Que o Senhor estará comigo na pregação desta palavra. Nesta história maravilhosa do grande conflito, Senhor. Que Ellen G. White conta dos reformadores que lutaram contra a heresia da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje te agradecer muito pela sua presença em minha vida. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. A reforma nos Países Baixos na Escandinávia. Nos Países Baixos, a tirania papal bem cedo despertou o decidido protesto. 700 anos antes do tempo de Lutero, o pontífice romano foi destemidamente criado por dois bispos que, tendo sido enviados em uma embaixada a Roma, conheceram o verdadeiro caráter da Santa Sé. Deus fez rainha e esposa sua igreja, uma nobre e eterna provisão para sua família, concedendo-lhe um dote que não se deterioria e nem se corrompe. Ele deu-lhe uma coroa e um cetro eternos. Tudo o que é de proveito vós, como um ladrão, interceptais. Assentai-vos no templo como Deus. Em vez de um pastor, tornastes um lobo para as ovelhas. Quereis fazer-nos crer que sois o bispo supremo, quando nada mais sois que um tirano. Conquanto devais ser servo dos servos, como vos chamais a vós mesmos, fazeis intrigas para vos tornar senhores dos senhores. Trazei desprezo sobre os mandamentos de Deus. O Espírito Santo é o edificador de todas as igrejas até onde a terra se estende. A cidade de nosso Deus, da qual somos cidadãos, alcança todas as regiões celestiais e é maior do que a cidade chamada Babilônia pelos santos profetas, a qual pretende ser divina e igualar-se ao céu, e gaba-se de que sua sabedoria é imortal. E, finalmente, embora sem razão, diz que nunca errou e nem mesmo pode errar. Isso quem conta é a história da reforma nos Países Baixos ao redor deles, Brantly. Outros se levantaram de século em século para coroar esses protestos. E aqueles primitivos ensinadores conhecidos por vários nomes e que passaram por diferentes países traziam as características dos missionários valdenses. Espalhando por todos os lugares o conhecimento do Evangelho, penetraram nos Países Baixos. Suas doutrinas se espalharam rapidamente. Eles traduziram uma Bíblia valdense para o holandês. Diziam: há uma grande vantagem nela. É isenta de gracejos, fábulas, ninharias, enganos, mas contém as palavras da verdade. Há realmente aqui e acolá uma dura crosta, mas mesmo aí a essência e a doçura do que é bom e santo podem facilmente ser descobertas. Brandnit. Assim escreveram os amigos da antiga fé no século XVI. Nesse ínter começaram as perseguições romanas, mas em meio a chamas e torturas os crentes continuaram a multiplicar-se.
declarando firmemente que a Bíblia é a única autoridade infalível em questões de religião e que nenhum homem deveria ser coagido a crer, mas sim ganho pela pregação. O ensino de Lutero encontrara um terreno apropriado nos Países Baixos, e homens zelosos e fiéis ergueram-se para pregar o Evangelho. De uma das províncias da Holanda veio Menno Simons, educado como católico romano e ordenado ao sacerdócio. Era completamente ignorante da Bíblia e não queria lê-la por medo de ser seduzido pela heresia. Quando uma dúvida concernente à doutrina da transmutação pesou-lhe no espírito, estendeu-a como tentação de Satanás e pela oração e confissão procurou livrar-se dela. Mas em vão. Envolvendo-se em cenas de dissipação, ele se esforçou para silenciar a acusadora voz da consciência, contudo sem lograr êxito. Depois de algum tempo foi conduzido ao estudo do Novo Testamento, e esse exame, juntamente com os escritos de Lutero, fez-lo aceitar a fé reformada. Logo depois testemunhou numa aldeia vizinha a decapitação de um homem condenado por ter sido rebatizado. Isso levou a estudar a Bíblia sobre a questão do batismo infantil. Não encontrou nenhuma evidência nas Escrituras que o justificasse, mas viu que o arrependimento e a fé eram todos os necessários para receberem o batismo. Menno deixou a Igreja Romana e decidiu a vida em ensinar as verdades que havia recebido. Na Alemanha e também nos Países Baixos surgiria uma classe de fanáticos defendendo doutrinas absurdas e sediciosas, ultrajado a ordem e a decência e produzindo violência e insurreição. Menno viu os nefastos resultados aos quais este movimento inevitavelmente iria conduzir, e com todo o empenho opôs-se aos ensinos errôneos e aos planos bárbaros dos fanáticos. Havia muitos, no entanto, que foram desviados por estes fanáticos, mas que haviam renunciado às suas perniciosas doutrinas. Remanesciam ainda muitos descendentes dos antigos cristãos, fruto dos ensinos valdenses. Menno trabalhou entre as classes com grande zelo e sucesso. Durante 25 anos ele viajou com sua esposa e filhos, padecendo grandes dificuldades e privações, e frequentemente em perigo de vida. Atravessou os Países Baixos e o norte da Alemanha, trabalhando principalmente entre as classes mais humildes, mas exercendo extensa influência. Naturalmente eloquente, embora possuísse limitada educação, foi ele um homem de integridade inalterável, espírito humilde e maneiras gentis, e de uma sincera e fervorosa piedade, exemplificando na própria vida os preceitos que ensinava, ganhando assim a confiança do povo. Seus seguidores foram dispersos e oprimidos, sofriam grandemente por serem confundidos com os fanáticos adeptos de Münster. A despeito de tudo, grande número foi convertido por seus trabalhos. E em nenhum outro lugar foram as doutrinas reformadas mais implacavelmente rejeitadas do que o dos Países Baixos. Em poucos países seus partidários suportavam tão terríveis perseguições. Na Alemanha, Carlos V havia proscrito a reforma e alegremente teria levado à fogueira todos os seus partidários. Mas os príncipes ergueram-se como uma marreira contra sua tirania. Nos Países Baixos seu poder foi maior e editos perseguidores seguiram-se uns aos outros em rápida sucessão. Ler a Bíblia, ouvi-la ou pregá-la, ou mesmo falar a respeito dela, era cometer um crime digno de morte pelas chamas. Orar a Deus em secreto, deixar de se curvar perante as imagens, ou cantar um salmo, eram também puníveis de morte. Mesmo aqueles que renunciassem seus supostos erros eram condenados. Se fossem homens, morreriam pela espada. Se mulheres, seriam enterradas vivas. Aqueles que permanecessem leais sofriam a mesma punição. Milhares pereceram sobre o reinado de Carlos e de Felipe II. Quer dizer, povo de Deus, cara, ainda vocês defendem a Igreja Católica Apostólica Romana? Isso não é mentira. Isso é verdade. É só você pegar a história, cara, da igreja cristã, cara, na Idade Média, que nem chamo de cristã, cara, uma igreja do demônio, cara, uma igreja satânica, que oprimia os fiéis de Deus,
cara, em chamas, cara, em celas, cara, torturando, cara, os fiéis. Isso aconteceu cara, que eles falam Santa Aquisição, cara, que para mim não é santa coisa nenhuma. Cara, coisa santa é a verdade, você levar a verdade, você sentir a verdade em seu coração e sua alma. Cara, só Deus é santo. A Inquisição Papal matou mais de 100 milhões de cristãos. E ainda vocês defendem essa denominação? Ontem eu estava assistindo, cara, as revelações de Daniel 11, que era o que eu já preguei aqui no meu canal. A tirania, cara, da Igreja Católica na Idade Média. Só sujeira. Sabe quando você vai num lixo, que você só encontra sujeira? É a história da Igreja Apostólica Católica Romana. É uma sujeira, é um lixo. E vocês ainda, cara, protegem essa denominação. Por que não leem a Bíblia, cara, não lê nenhuma história e quer ficar ainda falando que quem prega a verdade é louco, é tirano, que nós que diz a verdade precisa, cara, de um sanatório, que a gente está louco, cara, falando essas coisas. Cara, vocês estão infectados pela mentira. Até quando vocês ficarão infectados pela mentira? Até quando? Até quando vocês, cara, vão ficar vivendo, cara, na mentira, cara, da propagação, cara, da Igreja Católica? Quando chegar o decreto dominical, cara, a gente vai ter pouco tempo, cada pessoa terá pouco tempo para se converter. Se você não aceitar a última pregação da terra, cara, que é dos 144 mil, cara, se você negar essa pregação, cara, esse preparo, cara, você terá a morte eterna. Cara, você quer isso para a sua vida? Olha o que eu estou lendo aqui. Cara, é um lixo de igreja. É um lixo, cara, que foi na Idade Média. E até hoje. Olha as abominações que tem no Vaticano. Para você ter uma ideia, no Apocalipse fala: o dragão sustenta a besta. E as imagens do Vaticano, o que tem lá? Cara, dragões. Pega as fotos do Vaticano, você verá. Cara, você negando isso, você se torna ignorante. Continuando. Certa vez toda uma família foi levada perante os inquisidores, acusada de se ausentar da missa e de realizar culto em casa. Durante a investigação de suas práticas secretas, o filho mais moço respondeu: "Pomo-nos de joelhos e oramos para que Deus ilumine nossa mente e perdoe nossos pecados. Oramos pelo nosso soberano, para que o reino seja próspero em sua vida feliz. Oramos pelos nossos magistrados, para que Deus o preserve. Willy." Alguns dos juízes ficaram profundamente comovidos. No entanto, o pai e um dos filhos foram condenados à fogueira. Você é condenado. Naquela época, as pessoas eram condenadas por ler a Bíblia, que era pregar a palavra, que era de cantar salmos. E vocês acham que isso é uma igreja cristã? Vocês acham que isso é uma igreja verdadeira? Que matava os fiéis? Vocês estão se tornando um bando de ignorantes. Uma vez eu postei isso no Instagram. Porque o Papa não se ajoelhou. Ele se rejeitou a ajoelhar. E um rapaz lá, tacou o vídeo sobre isso e eu comentei. Eu fui chamado de louco, que eu era retardado,
cara, que eu precisava de um hospício, que era para me internar, cara, que era tudo mentira, cara, você é louco? Eu sou louco? Ou vocês que são? Cara, por estar do lado da mentira, cara, por estar vivendo na mentira. Então, quer dizer, aquelas pessoas iam levadas na fogueira. Quer dizer, cara, você acha que, cara, isso é santa inquisição? De santo não tem nada. A ira dos perseguidores era igualada pela fé dos mártires. Não somente homens, mas dedicadas senhoras e moças mostravam resoluta coragem. Esposas permaneciam ao lado de seus maridos na fogueira, por enquanto eles eram queimados pelas chamas. Ela sussurrava palavras de consolação ou cantava salmos para encorajá-los. Jovens donzelas se deitavam em sua sepultura viva, como se estivessem entrando em seus aposentos para o sono noturno, ou rumavam para o partíbulo e a fogueira trajando seus melhores vestimentas, como se estivessem indo para o seu próprio casamento. Willy, quer dizer, cara, nesse canal aqui, cara, um rapaz mandou um comentário para mim. O cara mandou lá nos comentários. Cara, queime esse livro. Cara, é livro abominável. E eu falei para ele, abominável é você. Cara, abominável eram as suas mentiras. Cara, você está infectado na mentira. Cara, você, cara, está se tornando um Anás e Caifás. Cara, você não quer saber da verdade e também não deixa ninguém, cara, da sua presença, de sua família, também ir. E o que acontece hoje com os pastores, cara, com padres? Eles não querem ir para a eternidade e não deixa você também ir. Não deixa você também ir para a eternidade. Quando vier os 144.000 para fazer a última pregação da terra, é a chance de se converter. É pouco tempo. Você tem que converter hoje, não até lá. Mas, cara, vai ter uma preparação. Cara, se você não aceitar, cara, Jesus vai fechar a porta da graça. Cara, levantar a mão direita e vai falar: está feito, está consumado. Fechará a porta da graça. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Fechamento da porta da graça. Aí já será tarde. Você estará condenado à morte eterna. Cara, você quer isso para a sua vida? E eu não tenho vergonha de falar, não. Cara, eu encorajo, cara, e falo. Cara, tem muitos que escondem. Ah, não pode falar isso porque você vai... Cara, pode. Cara, tem que dar um chacoalhão em vocês. Como nos dias que o paganismo procurava destruir o evangelho, o sangue dos cristãos era semente. Ver a apologia de Tertuliano. A perseguição servia para aumentar o número das testemunhas da verdade. Ano após ano, o monarca, atormentando até a loucura pela resolução inconstável do povo, insistia em sua obra cruel, mas em vão. Sob o nome Guilherme de Orange, a revolução trouxe finalmente à Holanda a liberdade de adorar a Deus. Nas montanhas do Piemonte, nas planícies da França e as praias da Holanda, o progresso do evangelho foi marcado com o sangue de seus discípulos. Mas nos países do norte encontrou uma entrada pacífica. Estudantes de Wittenberg, retornando aos seus lares, levaram a fé reformada para a Escandinávia. A publicação dos escritos de Lutero também espalhou a luz. O povo simples e vigoroso do norte envolveu-se da corrupção, da pompa e das superstições de Roma, para saudar a pureza, a simplicidade e as verdades doadoras de vida da Bíblia. Tausen, o reformador da Dinamarca, era filho de um camponês. O rapaz desde cedo deu mostras de vigoroso intelecto. Tinha sede de saber, mas esse lhe foi negado pelas condições em que seus pais se achavam. E ele entrou no mosteiro. Ali sua pureza de vida, juntamente com sua diligência e fidelidade, obtiveram o favor de seu superior. Uma análise mostrou ser ele possuidor de um talento que prometia, no futuro, bons serviços à igreja. Ficou decidido que deveriam dar-lhe educação numa das universidades da Alemanha ou dos Países Baixos.
Ao jovem estudante foi dada a permissão para escolher por si mesmo uma escola, sob condição de que não fosse de Wittenberg. Não convinha expor o acadêmico ao veneno da heresia, assim diziam os frades. Tausen foi para a cidade de Colônia. Era então, como hoje, um dos bastiões do romanismo. Ali logo se desgotou com o misticismo e dos professores. Aproximadamente por este tempo, ele conseguiu exemplares dos escritos de Lutero. Leu-os com admiração e deleite, desejando grandemente desfrutar de receber instrução pessoal do reformador. Mas para conseguir isso, ele precisaria arriscar-se a ofender ao seu superior monástico e perder seu apoio. Logo fez sua decisão e pouco tempo depois se matriculou como estudante de Wittenberg. Retornando à Dinamarca, voltou para o seu mosteiro. Ninguém, por enquanto, suspeitava que ele fosse simpatizante do luteranismo. Tausen não revelou seu segredo, mas se esforçou sem despertar preconceitos dos companheiros, por levá-los a uma fé mais pura e uma vida mais santa. Abriu-lhes a Bíblia e explicou seu verdadeiro significado, pregando-lhes afinal a Cristo como a justiça do pecador e a sua única esperança de salvação. Grande foi o furor do prior, que havia posto em Tausen extraordinárias esperanças como um destemido advogado de Roma. E imediatamente foi ele transferido de seu monastério para outro e confiando a sua cela sob estria supervisão. Para terror de seus novos guardiões, muitos dos monges logo se declaravam convertidos ao protestantismo. Através das barras de sua cela, Tausen havia comunicado aos companheiros o conhecimento da verdade. Houvessem aqueles sacerdotes dinamarqueses sido hábeis no plano da igreja sobre como tratar a heresia, e a voz de Tausen jamais teria sido de novo ouvida. Mas em vez de sepultá-lo em alguma masmorra subterrânea, expulsaram do monastério. Agora estavam ele impotentes. Um edito real recém-baixado oferecia proteção aos ensinadores da nova doutrina. Tausen começou a pregar. As igrejas foram abertas e o povo afuniu para ouvi-lo. Outros também estavam a pregar a palavra de Deus. O Novo Testamento, traduzindo para o dinamarquês, teve ampla circulação. Os esforços feitos pelos papistas visando a destruir a obra resultaram em sua maior expansão, e não por muito tempo depois, a Dinamarca confessava sua aceitação da fé reformada. Também na Suécia, os jovens que haviam bebido da fonte de Wittenberg levaram a água da vida aos seus compatriotas. Dois dos líderes da reforma sueca, Olavo e Lourenço Petri, filhos de um ferreiro de obreiro, estudantes com Lutero em Melanchthon, e as verdades que aprenderam foram diligentes em ensinar. Como um grande reformador, Olaf despertava o povo por seu zelo e eloquência, enquanto a Laurentus, a semelhança de Melanchthon, era um intelectual temperamento calmo e refletido. Ambos eram homens de ardente piedade, de profundos dotes teológicos e inquebrantável coragem na divulgação da verdade. A oposição papista não podia faltar. Os sacerdotes católicos incitavam o povo ignorante e supersticioso. Olaf Petri foi muitas vezes assaltado pela turba e em várias ocasiões por pouco escapou vivo. Entretanto, esses reformadores foram favorecidos e protegidos pelo rei, sob o governo da Igreja de Roma, e o povo estava mergulhado em pobreza e esmagado pela opressão, privado das escrituras, tendo uma religião de meras formas e cerimônias que não portava qualquer luz à mente. Estavam retornando às supersticiosas crenças e práticas pagãs de seus antepassados pagãos. A nação foi dividida em facções contendoras, cuja contínua luta aumentava a miséria de todos. O rei determinou-se a reformar o Estado e a Igreja, e recebeu de bom grado aqueles hábeis auxiliados na batalha contra a reforma. Na presença do monarca e dos principais homens da Suécia, Olaf Petri, com grande habilidade, defendeu a doutrina da fé reformada contra os campeões romanos. Ele declarou que os ensinos dos pais da Igreja deveriam ser recebidos apenas quando estivessem de acordo com as Escrituras, que as doutrinas essenciais da fé são apresentadas de maneira clara e simples na Bíblia para que todos os homens possam compreendê-las. Disse Cristo: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João capítulo 7, verso 16. E Paulo declarou que se pregasse outro evangelho que não aquele que receberá, seria anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8.
Como, pois, disse o reformador, ousaram outros de acordo com a sua vontade prolongar dogmas a seu bel prazer, impondo-nos como coisas necessárias à salvação. Willie. Ele mostrou que os decretos da Igreja não têm autoridade quando em oposição aos mandamentos de Deus e sustentou o grande princípio protestante de que a Bíblia e a Bíblia só é a regra de fé e prática. E este debate, embora levado a efeito num palco relativamente obscuro, serve para mostrar-nos a qualidade de homens que formam a classe e as fileiras do exército dos reformadores. Quando prestamos atenção nos brilhantes centros de Wittenberg e Zurique em nomes ilustres como os de Lutero e Melanchthon, de Zwinglio e de Ecopládios, somos capazes de ouvir que esses foram os líderes do movimento, mas que os subordinados não eram como eles. Pois bem, volvamos ao obscuro teatro da Suécia e os humildes nobres de Olaf e Laurentius Petri. Desde os mestres até os discípulos que encontramos, não polemistas, ignorantes, secretaristas e ruídos. Longe disso. Vemos homens que haviam estudado a palavra de Deus, que sabiam muito bem como manejar as armas que o arsenal bíblico lhes suspira. Eruditos e teólogos que lograram fácil vitória sobre os sofistas das escolas e os dignitários de Roma. Willie. Como resultado dessa disputa, o rei da Suécia aceitou a fé protestante e não muito tempo depois a Assembleia Nacional declarou a seu favor. O Novo Testamento havia sido traduzido por Olaf Petri para o sueco, e atendendo ao desejo do rei, os dois irmãos empreenderam a tradução da Bíblia toda. Assim, pela primeira vez, o povo da Suécia recebeu a palavra de Deus em sua língua nativa. Foi ordenado pela dieta que por todo o reino os ministros explicassem as Escrituras, que ensinassem as crianças nas escolas a lerem a Bíblia. Quer dizer, você já percebeu já que a Igreja Católica em missa, cara, não tem Bíblia? Cara, só na hora lá que vai fazer a leitura, lá que lê uma passagem da Bíblia. Era a mesma coisa nesse tempo. Cara, as pessoas pegavam a Bíblia escondida, cara, para traduzir em língua nativa. Cara, um traduziu, cara que morava na Dinamarca, traduziu para o dinamarquês. E na Suécia, cara, para os suecos. Interrupta e segurante as trevas da ignorância e superstição foram expelidas pela bendita luz do Evangelho. Livre da opressão romana, a nação alcançou força e grandeza que nunca antes havia atingido. A Suécia tornou-se uma das fortalezas do protestantismo. Um século depois, num tempo de intenso perigo, esta pequena e até ali fraca nação foi a única na Europa que ousou estender a mão auxiliadora para livrar a Alemanha nas terríveis lutas da Guerra dos 30 Anos. Todo o norte da Europa parecia a ponto de cair novamente sobre a tirania de Roma. Foram os exércitos da Suécia que possibilitaram a Alemanha rebater a onda do sucesso papista, a conquistar tolerância para os protestantes, calvinistas e também luteranos, a restabelecer a liberdade de consciência nos países que haviam aceitado a reforma. Quer dizer, essa foi, cara, o norte da Europa, né, que aceitou, cara, a Bíblia Sagrada, cara, o Evangelho. Então é muito sério isso, povo de Deus. Se convertam, saia de Babilônia, 18:4, Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, e se converta. Cara, voltem, cara, para a verdade. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo, para que as pessoas possam saber da tirania da Igreja Apostólica Católica Romana, que fez na Idade Média e que ainda vai fazer quando sair o decreto dominical. Muito obrigado, meu Deus, de ficar comigo nesses minutos e segundos. Muito obrigado, Senhor. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem, para estar compartilhando o conteúdo do meu canal, tá ok? Compartilhe esses vídeos do meu canal, preciso da ajuda de vocês, tá ok?
Um ótimo sábado a todos, um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!